Boa tarde a todos os presentes, meus colegas de mesa, quem está nos acompanhando virtualmente. Presidente, é uma grande honra estar participando dessa audiência pública como representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é responsável pelo assessoramento jurídico do Ministério da Fazenda em matéria tributária, consultoria e assessoramento jurídico. Foi nesse contexto que o PLP ele passou pela análise de juridicidade da compatibilidade com a Constituição Federal pelo crivo da PGFN antes de ser encaminhado para o Congresso Nacional, e assim o será quando finalizada a votação na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, enfim, no Congresso Nacional, e antes da sanção presidencial ou do veto, vai ser novamente submetido ao crivo da análise da juridicidade, da compatibilidade daquilo que for, de fato, aprovado no final com a Constituição Federal. Eu vou aproveitar só para fazer um recorte em relação ao que o senhor falou, e não estava no meu script, mas eu acho que é importante que se diga. O imposto seletivo, ele tem uma finalidade extrafiscal. Ele tem uma finalidade não só de arrecadar, mas também de induzir comportamentos. Então, nenhum tributo ele é despido da sua finalidade fiscal, da sua finalidade arrecadatória, mas ele tem uma finalidade extra, um plus, que é justamente combater externalidades negativas, que é a prejudicialidade à saúde, ao meio ambiente, é isso que justifica, é a razão de ser da sua existência. Mas, por não ser despido da sua finalidade fiscal, da sua finalidade arrecadatória, 60% do valor arrecadado vai ser repartido, e isso é uma previsão constitucional, com estados e municípios. Para responder um pouquinho desse seu questionamento inicial, o valor arrecadado com esse tributo, ele se destina a ser repartido, portanto, 60% do valor com estados e municípios, porque ele, ainda que seja um tributo que se destina a combater externalidades negativas, ele não está despido da sua finalidade arrecadatória. Pois bem, com relação ao imposto seletivo, é importante também que se diga que a PGFN ela não faz análise de mérito, ela não vai se imiscuir naquilo que deve ou não ser objeto de incidência do imposto seletivo, se armas, munições, ultraprocessados, medicamentos em algum grau, vão ser objeto da incidência do imposto seletivo ou não. Não é esse o objeto. O objeto da nossa análise é a juridicidade, é a conformidade. O PLP eles deve estar norteado pelos parâmetros constitucionais. E eu gostaria de direcionar toda a minha análise a um ponto específico do projeto de lei complementar que diz respeito ao fato gerador quando ele se destina ao imposto seletivo na extração, quando os produtos são destinados à exportação. Há uma grande discussão em torno desse tema, discute-se a compatibilidade da proposta com esse recorte, há o argumento de que incidir imposto seletivo na exportação decorrente de bens minerais extraídos seria inconstitucional. Há várias emendas nesse sentido, há muita doutrina discutindo a constitucionalidade dessa medida, e é sobre esse prisma que eu gostaria de conversar um pouquinho. Lá no inciso 5º do artigo 409 do PLP, há uma regra expressa dizendo que é fato gerador do imposto seletivo a exportação de bem mineral extraído. E é sobre isso que eu gostaria, de fato, de conversar com os senhores. Nós temos um sistema jurídico construído a partir da Constituição Federal de 88, com a velha máxima de que nós não exportamos tributo. Esse é o recorte constitucional. E é assim que é o imposto seletivo orientado em relação a todas as demais hipóteses e materialidades previstas na Constituição. Nós não podemos realizar a incidência do imposto seletivo na exportação que decorre de veículos, embarcações aeronave, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e por aí vai. Com relação aos bens minerais extraídos, a Constituição Federal deu, de fato, um tratamento diferenciado e há uma justificativa para que isso aconteça. Por exemplo, quando nós dizemos que o imposto seletivo, que é o imposto especial sobre o consumo, é um plus em relação às demais tributações, porque se subentende que aquele produto é prejudicial ou à saúde ou ao meio ambiente, nós estamos dizendo que, quando o imposto seletivo ele incide sobre um veículo, na hora que nós exportamos esse veículo potencialmente poluidor para um outro país, a poluição ela acontece no outro país.
Então, não haveria nenhum impedimento para que, aliás, há um impedimento para que o imposto seletivo ele aconteça nessa circunstância. Quando nós estamos falando da exportação de um bem mineral extraído, a extração mineral ela acontece no nosso país. O desgaste, a causalidade que justifica a incidência do imposto seletivo, que é a prejudicialidade ao meio ambiente, ela ocorre no nosso país, não importa para onde vai o objeto desta tributação. Com isso, eu quero lhes dizer que há uma autorização constitucional, sim, para que ocorra a incidência do imposto seletivo na exportação de bens minerais extraídos. E essa compatibilidade, ela reside expressamente da literalidade do texto constitucional. Lá no inciso 7º do parágrafo 6º da Constituição Federal está escrito que na extração o imposto será cobrado independentemente da destinação, caso em que a alíquota máxima corresponderá a 1%. Observem que aqui nós temos um micro-regime jurídico material constitucional destinado a esse recorte, a essa materialidade que é a extração. Nas outras hipóteses, segue a regra geral, em que não ocorre a incidência do imposto seletivo na exportação, mas aqui há um tratamento específico, dizendo a literalidade do texto constitucional diz dessa forma. Mas, para além disso, quando nós analisamos quando houve a inserção da materialidade e extração no texto constitucional, nós nos debruçamos ao relatório do senador Eduardo Braga, aqui no Senado Federal, onde surgiu a incidência do imposto seletivo na extração, e lá está escrito no relatório, eu peço vênia para ler, dizendo assim: caso em que não interessará o destino do produto extraído, mercado interno ou estrangeiro, justamente porque os danos ao território nacional são permanentes. Repito, quando se está diante de uma extração qualificada pela prejudicialidade ao meio ambiente, não importa para onde vai o produto dessa extração, a prejudicialidade ao meio ambiente, ela está no nosso país. É isso que justifica excepcionalmente o tratamento tributário diferenciado nesse caso concreto. Então, estamos diante de uma interpretação histórica, teleológica, finalística e literal da norma constitucional. E mais, reforço como argumento ainda uma nova previsão constante aqui, por força da emenda constitucional 132, que teve a ousadia e a coragem de inserir como princípio norteador do sistema tributário nacional o princípio da proteção ao meio ambiente. Quando nós fizemos uma análise conjunta, nós nos damos por conta de que nós estamos vivendo um novo contexto, um novo cenário normativo. Então, nós não podemos fazer uma análise isolada sem considerar todos esses aspectos. Por tudo isso é constitucional, sim, o PLP nesta parte é compatível com o texto constitucional e, então, gostaria de deixar isso muito claro e muito delimitado. Um outro aspecto, ainda no tempo que me é ofertado, eu gostaria de falar sobre a alíquota ad rem e a forma de sua correção. Isso é importante que se diga, porque a alíquota ela é um instrumento de materialização, de efetivação do imposto seletivo. Quando nós estamos falando de produtos fumígenos e bebidas alcoólicas, nós temos a possibilidade de cumulação de sistemática de cobrança por intermédio da alíquota ad rem, que é uma alíquota específica, que é uma alíquota fixa, e a alíquota ad valorem. Quando nós estamos tratando de alíquota ad rem, ela é um percentual fixo incidente sobre o produto, nós precisamos nos preocupar que essa alíquota ela não fique defasada ao longo do tempo. Ela precisa ser corrigida para que ela tenha sua finalidade consagrada, de forma que o imposto seletivo não seja esvaziado, presidente Zalci. Então, o Poder Executivo ele encaminhou uma proposta falando justamente a necessidade de correção monetária dessas alíquotas ad rem. No âmbito da Câmara dos Deputados, houve uma pequena alteração e lá foi suprimido a previsão de uma indexação para essa alíquota ad rem e é o que está sendo pautado agora no Senado. Como vai ser feita a construção dessa regra, mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é a importância de ter presente essa regra no texto do PLP, porque se nós não tivermos um instrumento de atualização dessa alíquota de rem, isso esvazia o imposto seletivo na medida que ele se propõe, por via valor,
efetivar o direito a que se propõe, que é o combate à externalidade negativa. Eu identifiquei algumas emendas que pedem a supressão dessa regra. Eu gostaria de trazer clareza para os senhores da importância dela para a efetivação do imposto seletivo. De resto, eu fico à disposição, agradeço a oportunidade, digo que é um prazer nós estarmos aqui nessa Casa da Cidadania, debatendo democraticamente um tema que é tão caro para toda a sociedade. Muito obrigada pela oportunidade.